Oi, professor. Ei, Maria Eduarda, tudo bem com você? Tudo, eu voltei direto. Pois é, eu também voltei direto, eu esqueci de avisar. Eu só falo uma coisa. Hum, A dublagem desse negócio me dá agonia. muito ruim, né? Porque eu quero ser dubladora, então eu presto muita atenção. Dá até agonia. Ah, você quer ser dubladora? Quero. Interessante. Para ser dublador, tem que fazer as vozes. Tem que ter curso de artes, tem que ter certificado em curso de faculdade de artes. Ah, sim. E existe curso de dublador. Eu tô procurando um pra eu fazer. Ah, certo. Só que você só precisa do certificado depois dos 18 anos. Entendi. Nossa, que ótima ideia. E há dubladores que ficam muito conhecidos, né, por fazerem a dublagem de alguns personagens, seja de Tipo o cinema. Guilherme Briggs e o Wendel Bezerra. É isso. Ficam muito conhecidos. Eu cheguei a ver algumas entrevistas mesmo. É muito interessante. Igual, Gosto por muito. exemplo, você conhece o Goku? Sim, Você conhece o Bob Esponja? conheço É o mesmo personagem. dublador. É o mesmo dublador. Ah, sim. Mesmo E as vozes dublado. são totalmente diferentes. Sim, tem que fazer vozes diferentes. Tem que ter essa capacidade de você ser, como é que eu vou dizer? Ser versátil, Versátil. ter essa versatilidade. Eu Assim, eu consigo particularmente. fazer as vozes e atuar numa boa. Tanto que eu treino isso fazendo RPG. RPG, sim. Role Player Game. Eu, particularmente, não gosto de assistir filme dublado, porque eu já fico com agonia de ouvir a dublagem, né? Claro que, dependendo do idioma, não dá para ver no original. Mas eu gosto de ver filme quando eu posso, né? Quando eu entendo, na língua original. Mas eu sei que existem dublagens muito famosas mesmo. Bem interessante. Igual, por exemplo, a dublagem de One Piece. E eles são animes. A dublagem de One Piece e a dublagem de Naruto. Hum, One Piece, a dublagem brasileira de One Piece. One Piece não. One Punch Man. One ah, Piece. Por que eu tô falando One Piece? One Piece, os caras confundiam o nome do personagem principal durante 4, 5 temporadas de dublagem. ó, de One onde veio esse Punch Man, gosto pela que é muito dublagem? bom. Tipo, eu sempre via as vozes na televisão.
E eu gostava de imitar, eu gostava de fazer umas vozes, aí eu descobri que existia realmente um ramo de dublagem, eu queria entrar e eu tô aqui. Ah, sim. Eu faço dublagens às vezes e mando para os meus amigos, como se não fosse eu. E vários deles não reconhecem mesmo que sou eu falando. Assim, como eu mestro RPG, eu sou mestre de RPG e às vezes eu sou player, quando você é mestre, você tem que fazer o mundo, os NPCs e tudo que vier dele. Ah, sim. Ou seja, você tem que fazer efeitos sonoros, você tem que fazer diversos personagens, cada personagem é diferente, eu faço uma voz diferente para cada personagem. É legal. Interessante mesmo. Um dia eu consigo. Claro, um dia eu gosto muito também de lidar com isso. É bom descobrir o nosso gosto, o nosso interesse, né? E faculdade de artes, aqui em BH tem várias. Então, não é difícil você conseguir, não. O mais difícil na vida é a gente identificar qual é a nossa inclinação, né? Aí eu sei que eu quero fazer o curso de artes, quero fazer o curso de dublagem, se eu achar. E quando eu crescer, eu quero morar em São Paulo, que é o maior centro de dublagem do Brasil. São Paulo com certeza. Então, pessoal, vamos aguardar os colegas chegarem para continuarmos a atividade. Esse filme, essa é uma das versões de Pocahontas. Existem várias versões. Existe uma versão mais longa, existe Pocahontas 1, Pocahontas 2. Essa é uma versão mais para adolescentes. Todas são para adolescentes, mas essa é para mais jovens ainda. Então, é uma história bastante romantizada desse encontro verdadeiro que houve entre a Pocahontas e o John Smith nos Estados Unidos. Então, pessoal que está chegando, eu vou dar sequência agora ao filme, porque logo em seguida aí vocês respondem as perguntas que eu fiz. Como os indígenas são representados em Pocahontas, como os europeus são representados nesse mesmo filme e quais são as semelhanças na representação dos indígenas nos Estados Unidos e no Brasil. Então, deixe-me compartilhar aqui. Vou aprender com ele, eu devo expulsar. Vão voltar pra se vingar, então é melhor me preparar. Nossas terras vão tomar ou vão compartilhar. Vão querer nos escutar, vão se importar. Com promessas tão amigos serão nossos inimigos. E a aldeia onde o rei e a rainha vivem chama-se Londres. Quantos guerreiros há na tribo desse rei? Mais do que as folhas que há no verão em todas as árvores de sua terra. São muito guerreiros. Se isso é verdade, então temos muito o que temer. Pois um dia esses guerreiros virão e tirarão tudo o que temos. Isso não é verdade, Tawanaka. O chefe inglês será amigo de vocês. Eu gostaria de visitar a aldeia do rei inglês algum dia. Quem sabe, Pocahontas? É muito bom para uma princesa visitar um rei. E ela seria muito bem-vinda, Powhatan. Isso é bom, John Smith. Porque você é bem-vindo aqui. Por culpa dos caras pálidas, fomos mandados embora de nossa aldeia para estas montanhas. Contudo, nós sobrevivemos porque somos grandes caçadores. Enquanto o velho Powhatan treme em sua cabana, nós farejamos novas presas e enchemos nossas barrigas.
Mas nós devemos parar os caras pálidas antes que eles venham aqui também. Amanhã pararemos os caras pálidas de uma vez por todas. Nós vamos queimar a sua aldeia e tirá-los de nossas terras para sempre. Tenho uma febre maligna, Sr. Barlow, e eu não tenho mais remédio para ajudá-lo. É de comida que precisamos, não de remédios. Maldito inferno precoce. Do jeito que as coisas estão, muitos não viverão para ver a primavera. Deus sabe que poderíamos usar a sabedoria do Capitão Smith para nos comandar, mas os homens não têm força para combater com os índios para libertá-lo. Sr. Barlow, os homens querem voltar para içar velas de volta à Inglaterra. Içar velas? Diga aos homens que enquanto eu estiver no comando não haverá votação. É essa a decisão do rei e nós vamos ficar. Eu direi a eles, senhor, mas eles não irão gostar. Há muitas luas que os caras pálidas não saem de sua aldeia, Nabori. Eles temem nossos guerreiros. Não é o medo que os torna fracos, grande urso. É a fome. Talvez os caras pálidas e nossa gente não sejam tão diferentes, afinal. Mas, pai, Nabori disse que os caras pálidas não saem da aldeia deles há tanto tempo. Devem estar morrendo de fome. Nossa gente também tem fome. Nós já passamos fome antes, mas há uma diferença entre estar com fome e morrer de fome. Você sempre me disse para ter uma boa visão, e essa visão me faz saber que há um mundo além de nossa tribo. Que a nossa tribo faz parte de uma grande tribo de todos os homens. Me preocupa que o senhor fale palavras que não sejam suas. Que o senhor fale palavras de um amargo Tawanaka. Não fale mal de Tawanaka, ele não é homem de meias palavras. Contudo, Tawanaka é um homem sábio. Vamos dizer a ele suas palavras e ouvir o que ele pensa. Depois eu vou tomar minha decisão de ajudarmos ou não os caras pálidas. Você acha que pode ajudar a Tawanaka? A perna dele está muito mal por causa do acidente. Eu já tratei de muitas pernas feridas na minha vida. Vamos dar uma olhada nele. Professor. Oi. Sim. Oi. Ah, é porque pra mim tava travado. Aí tinha caído, era minha internet. Ah, tá. Como meu velho amigo está se sentindo? Nada bem. Esse estúpido acidente causado por um velho homem assim mesmo tornou minha perna inútil para sempre. Minha vida terminou. Sua perna não está inútil, Tawanaka. Só está ferida de um jeito que você não sabe como curar. E você sabe? Você não é curandeiro, cara pálida. Pode ser que não, mas se deixar este cara pálida por suas mãos em você, poderá andar de novo. Se a mágica em você, use-a. Tudo bem, creio que achei o problema. Sentirá dor. Eu posso aguentar. Levante. Eu não posso. Você pode. Nada mal para um cara pálida. Sua magia é forte. Alguém com uma magia tão forte não pode ser tão mau. Então temos aqui no filme uma lição de moral. O pajé da tribo, que é o sábio, está doente e a única pessoa que detém o conhecimento que pode salvá-lo é o homem branco. Então esse homem branco cura o indígena que não acreditava nele e nem tampouco gostava dele. Então agora o principal opositor
a John Smith passa a vê-lo como um herói, porque ele o curou dessa doença que ninguém conseguia curar, simplesmente com uma massagem. Então ele traz a sabedoria para a tribo indígena. Lembre-se do que acabou de dizer, Tawanaka, quando eu pedir o seu conselho. Não é muito, mas é a metade do que temos. Será bem recebido pelos meus homens. Diga ao Sr. Barlow que eu mandei lembranças. Pode fazê-lo pessoalmente, John Smith. Você nos ensinou muito. Você não é meu inimigo. Volte para a sua gente e diga que eu não sou inimigo deles. Eu não fico feliz de vê-lo partir, John Smith. Eu sei que meu coração ficará triste. Você nunca sairá do meu coração, Pocahontas. Você sempre será minha grande amiga. Calma, companheiros, calma. Mesmo se saíssemos ao mar, nunca chegaríamos à Inglaterra com a pouca comida que temos. É melhor tentar do que ficar aqui e morrer de fome. Calma, pessoal, muita calma, calma. Além disso, podemos navegar para o sul e pegar comida no caminho. Mas e aqueles que ficarem para trás? Quem quiser vir, que venha. Quem ficar para trás vai pegar caminho errado. E vocês pensam que Londres estará esperando por vocês com os braços abertos? Estão muito enganados. Vão enforcar muitos de vocês. Nós vamos tentar. Eu digo que voltemos para ver. E eu digo que atiro no primeiro homem que tentar partir. Isso é só o que um homem pode levar, Sr. Barlow. Esta terra foi povoada por ordem do rei. Quem a deixar irá contra o rei e eu serei obrigado a impedi-lo ou morrer tentando. Não está em condições de impedir ninguém, Sr. Barlow. Então tente. Índios a caminho! Para seus postos, homens! Parece que nenhum de nós vai a parte alguma. Capitão Smith está com eles! Smith? O que está esperando o homem? Abra os portões! Vamos! Isso! Armazenem a comida com cuidado, homens. Tem que durar muito. Irá, capitão. O caminho todo de volta à Inglaterra. Muitos dos homens querem embarcar de volta para casa. Com a comida que o senhor trouxe, agora podemos viajar. Minha tribo não deu comida a vocês para que fujam, mas para que fiquem e sejam nossos amigos. Nós recebemos ordens do rei para o nosso regresso? Não, senhor. Então vamos ficar. Ficar e morrer? Claro, o senhor e seus novos amigos índios nos trouxeram um pouco de comida, mas sabe que não é o suficiente para nos manter por todo o inverno. Esses índios são nossos amigos. Temos um trabalho a fazer aqui. Vamos ficar e fazê-lo. Mais índios a caminho! Esta comida não passa de uma armadilha para nos fazer abrir os portões. Eu dou as ordens por aqui. Sim, senhor. Perdão, Capitão Smith. Fechem os portões. A seus postos. Não atirem até que eu dê a ordem. Você sabe que meu pai não mandaria seus homens atacarem. Não é com seu pai que eu estou preocupado, Pocahontas. É com Tonkana. Então vemos aqui, novamente, os indígenas querem matar os europeus por conta de comida. John Smith ordena que os seus comandados não ataquem, para que sejam pacíficos, mas esses indígenas, capitaneados pelo jovem que quer ser o mandante na tribo, querem partir para o ataque e matar os europeus. Estão trazendo comida. Eles têm carne, urso e cervo. Tonkana? Porrata não teria gostado, mas eu sempre visitei Tonkana desde que ele deixou a nossa aldeia. Nabori me contou que você salvou a perna do meu pai. Eu lhe agradeço, Tonkana. Mas eu nunca vi tanta comida assim.
Isto é só uma pequena parte do que meus homens trouxeram para a nossa aldeia. Não gastamos nosso tempo andando à toa pela floresta. Encontramos novas áreas de caça e com muitas presas, nas montanhas, não muito longe. E é o suficiente para todos. Nossos povos começaram como inimigos, mas agora somos amigos. Tivemos muita sorte, Pocahontas. Alguma coisa nos manteve juntos. Então foi exatamente a gratidão por ter curado o pai que levou o rapaz a repensar sua atitude em relação aos ingleses e agora querer comungar com eles das caças que possuem. Então, a união agora entre o Novo Mundo e o Velho Mundo, por meio da união entre Pocahontas e John Smith. O que foi? Você. Graças à confiança entre Pocahontas e John Smith, Jamestown sobreviveu àquele primeiro inverno. Mas o mais importante é que os colonizadores e os índios forjaram uma duradoura amizade. Anos depois, Pocahontas realizou seu desejo e visitou a Inglaterra, onde ela foi honrada pela rainha e nomeada dama. Mas para o mundo, ela será lembrada sempre como uma princesa, a princesa da paz. Pocahontas, princesa da paz, força e bravura em tudo que faz. Pra um homem branco abre seu coração, ninguém entendia qual era a razão. Oh, Pocahontas, princesa da paz. Grande lagos brancos cruzaram, em 1607 chegaram. Pros bravos a guerra estava bem perto, mas Pocahontas viu que isso não era certo. Oh, Pocahontas, princesa da paz. Oh, Pocahontas, princesa da paz. John Smith eles iam queimar, mas Pocahontas não podia deixar. Não queria injustiça em sua terra, e assim evitou que houvesse uma guerra. Oh, Pocahontas, princesa da paz. Oh, Pocahontas, princesa da paz. Oh, Pocahontas, princesa da paz. Então tivemos aqui a história de Pocahontas, que realmente foi uma índia, filha do cacique dessa tribo, nos Estados Unidos. Uma tribo que vivia isolada numa terra que, quando a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, foi tomada pelos ingleses. Então, John Smith chega nessa campanha para tomar essa terra. Mas vejam que, depois de tantos conflitos, ocorre finalmente a união entre John Smith e Pocahontas. Ela salvou a vida dele, evitou que ele morresse, se casou com John Smith e foi à Inglaterra. Na vida real, ela, na verdade, se tornou cidadã inglesa. Era uma mulher muito bonita e fez muito sucesso na Inglaterra. Aqui no desenho, diz apenas que ela visitou a Inglaterra e foi coroada pela rainha, recebida pela rainha. Na verdade, ela se tornou uma mulher europeia. Há desenhos, retratos de Pocahontas, essa indígena que selou a paz em Jamestown, que é esse espaço na região da Virgínia, colonizado pelos ingleses. Então, com base nesse filme, que é um retrato da vida real, porém feito de forma romanceada,
Como se dá a representação dos indígenas? E qual é a representação dos europeus? Como eles são representados? E quais são as semelhanças dos indígenas dos Estados Unidos e do Brasil na visão dos europeus? Então vamos fazer rapidamente para corrigirmos. Responder a essas 3 questões. Repete as perguntas. Sim, Lara. Como os indígenas são representados? Como os europeus são representados? E quais são as semelhanças na representação dos indígenas nos Estados Unidos e no Brasil? Professor, qual que é a última pergunta mesmo? Quais são as semelhanças nas representações dos índios nos Estados Unidos e no Brasil?
Professor, Sim. como a segunda pergunta, tem como você repetir? Como os europeus são representados no filme? Aí, tipo assim, o que eu acho é que, tipo assim, eles são representados pelos como homens brancos, sabe? Pelas cores deles, e que, tipo assim, querem roubar as comidas deles, tipo, caça, essas coisas, e que eles querem, tipo, se proteger com armas de fogo. Armas não, com pau. Quando a gente fala em representação, Ana Júlia, existe a representação que alguns índios fazem dos europeus, mas existe a representação que o filme faz. Qual é a mensagem que a Disney quer mostrar? Disney? Que, tipo, eles não são o que eles estavam pensando, tipo assim, que eles não são homens do mal, tipo, do que os indígenas acharam, sabe? É porque os indígenas acham. Uhum. Porque o filme, toda a obra de arte é uma representação de alguma realidade. Seja uma realidade que aconteceu, ou seja, uma realidade inventada, digamos assim. No caso de Pocahontas, é uma representação de um fato. Então, quando nós estudamos a representação, temos que observar não o que um personagem achou do outro, mas, de forma geral, o que o filme quis passar. Isso que é a representação. Em termos gerais... Posso falar da primeira pergunta, depois que você acabar? Sim, claro. Então, é você observar, em qualquer obra de arte, de modo geral, como a obra em si representa. Porque toda narrativa quer mostrar algo bonito. É muito curioso observar nesse filme, por exemplo, que a Pocahontas está no início brincando com os passarinhos, as borboletas. E há cenas no filme em que alguns animais são abatidos e são entregues para comida. Então, é um contraste grande, porque no mesmo filme em que temos animais que praticamente falam, né, com Pocahontas, há outros animais que são feitos para comer. E os animais que são abatidos para comer, vocês podem observar que eles não têm olhos, eles não têm aquela face humana, digamos assim, dos outros animais. É justamente para não mostrar que alguns animais estão sendo sacrificados. Um exemplo claro disso é quando você compra frango ou peru no supermercado. Na própria embalagem do frango, tem um franguinho brincando assim, né? Você vê na Sadia, Perdigão, você tem a figura do franguinho, ou do pintinho, ou então, quando é uma carne bovina, a vaquinha, feliz na floresta ou no curral. E justamente para quê? Para disfarçar que aquele animal foi morto para você comer. Então, é engraçado que você vê na propaganda de presunto, na televisão, o bichinho rindo, né? Ou seja, a propaganda representa a realidade como se fosse: eu sou um animalzinho e estou aqui para fazer propaganda de mim morto, né? Assim, para você consumir. Então, existe uma obscenidade nas representações, porque elas tentam camuflar a realidade, né? A realidade que não é bonita assim. Então, os filmes, por isso eu falei da Disney, eles representam as realidades de forma romanceada, porque, na verdade, a realidade não é bonita assim. Então, quando nós estudamos as representações, temos que ficar atento. Como que uma obra representa a realidade? Como que uma obra representa o índio, o negro, o escravo, né? A gente vê em novelas o quê? A escrava que se apaixona pelo senhor, a índia que se apaixona pelo homem branco. Nas narrativas, as índias vivem apaixonadas pelos homens brancos. É como se os homens da tribo não fizessem o tipo delas, né? Tem que ser o homem branco.
assim como a gente vê também nas novelas, é sempre a cobiça por aquilo que representa um ideal de beleza, de riqueza, de civilização, né? Bem, em face disso, Emanuele, o que você respondeu na questão? É um que você queria falar? Isso. Sim, pode falar. Na representação dos indígenas, eu achei muito legal que o filme não representou os indígenas como sempre colocam como, tipo, bobo, que não entende nada, que, sabe, é tipo bobão, ignorante. Eu achei legal que esse filme representa mais. Tem horas que representa assim, mas eles colocam eles e os indígenas com os mesmos entendimentos, entende? Que não é porque eles moram na floresta e vivem ali isolados que eles são burros e não entendem o que a gente fala, ou não entendem quem são os brancos e são super selvagens e péssimas pessoas, entendeu? Uhum. Eu achei isso muito legal, eles não representarem como se eles fossem ignorantes e sem inteligência alguma. Eu acho legal representar assim. Uhum. Um minutinho que tá passando a ambulância aqui. Eu tive que deixar a janela aberta por causa do calor. É isso, muito bem, Emanuele. Alguém viu diferente? Até o tipo de armas que eles usam, eles sabem, né? Tipo, os indígenas. O tipo de arma que os europeus usam, os indígenas sabem. E eles sabem, tipo assim, eles têm meio que uma opinião própria do que eles estavam querendo ali fazer. Tipo, qual é o objetivo da chegada dos europeus ali? Isso, os indígenas têm uma percepção de como... Nós, infelizmente, não temos acesso a como os indígenas reagiram à chegada dos portugueses aqui. Vocês devem saber que existe a carta de Pero Vaz de Caminha, não é? A carta em que ele conta como é que foi o encontro entre os europeus e os índios. Mas a gente não sabe o que os índios acharam, segundo a visão deles próprios, né? A gente não sabe porque eles não escreviam, eles não registravam dessa forma. Então nós não sabemos. O que nós sabemos, o que vimos outro dia no vídeo, é que eles tinham conhecimentos muito profundos sobre astrologia, sobre as plantas que curavam, sobre música, arte de forma geral, casamento. Então, mesmo vivendo longe da chamada civilização, eles tinham casamento, divórcio, tinham uma estrutura em que havia o cacique, que seria como se fosse um governante, havia ali os conselheiros que ajudavam a tomar as decisões. Então, a estrutura da sociedade deles, muito parecida com a estrutura da sociedade europeia, que nós tendemos a ver como mais civilizada, né? Isso. E agora, os indígenas são representados de igual para igual com relação aos europeus no filme, e eles não são representados, se eles não são representados como bobos, eles também não são representados como bonzinhos. Eles têm maldade. Então, o filme quer mostrar que, diferentemente do que a história apresentou, os índios não são ingênuos no sentido de que eles foram vítimas. Eles não são apresentados como vítimas no filme. E por que eles não podem ser representados como vítimas? E aí que entra a representação do europeu. Como os europeus são representados no filme? Eles são representados fortemente armados. E, tipo, mesmo que, por exemplo, o John Smith, ele seja de boa, alguns são mais agressivos. Isso. Alguns são mais agressivos. Agora, se a gente tende a perceber que os homens brancos são maldosos porque eles mataram os índios, porque eles destruíram os índios, o filme mostra o quê? Que, na verdade, os índios eram cruéis com eles, não deixavam comer,
queriam matar. Então, aqui nós temos uma visão da história deturpada no filme, porque a gente não sabe o que eles foram fazer lá na tribo. O John Smith diz, essa terra é deles. Mas se é deles, o que eles estão fazendo lá? Né? Então, o filme tenta esconder a realidade. Porque eles não foram lá para ficar amigos dos índios. Não é isso. Eles foram lá para tomar a terra dos índios. Esse é o objetivo que eles tinham. E se escravizar os índios fosse impossível, era um bônus para eles, né? Isso, era um bônus para eles. Colocar os índios para trabalhar, né? Para fazer as coisas. Então, eles foram lá para dominar. Só que o filme não pode mostrar isso. Por quê? Porque é um romance. Como é que a Pocahontas vai se apaixonar por um homem ruim que foi lá para dominar? Não teria uma história de amor. Porque o filme é uma história de amor. Então, tem que mostrar que o europeu é bom, os índios estão fazendo uma má interpretação dos europeus, e a Pocahontas está ali para fazer justiça. Então, ela vai fazer justiça porque o John Smith é um homem bom, ela não vai deixar que ele seja assassinado, e ela vai se casar com ele. Agora, é engraçado que o filme não mostra a cena de beijo. Por quê? Porque ela é pequena, é uma menina. Na verdade, na vida real, mesmo sendo uma menina, ela ficou com ele. Porque, naquela época, uma menina de 10 anos podia casar com um homem de 50. Né? Mas, para os dias de hoje, ficaria um pouco chocante aquela menina pequenininha namorando aquele homem daquele tamanho todo, velho, né? Então, não mostrou cena de amor, mas disse que eles tiveram um relacionamento e que se casaram. Então, quando a gente assiste a filmes, tem que observar todos os detalhes. Então, esse detalhe dos animais, das contradições, do fato de os indígenas sempre estarem errados, ou quase sempre, porque eles estão sempre tendo uma visão negativa do homem branco, quando, na verdade, o homem branco, no filme, não tem más intenções, mas eles estão lá na terra dos índios para fazer o quê? Não se sabe. Na verdade, na vida real, eles foram lá para dominar, para tomar as terras. Tanto que a gente não tem nos Estados Unidos essa quantidade, ou pelo menos essa preservação indígena que nós temos aqui. E aí entramos na... Qual é a diferença da representação dos índios nos Estados Unidos e no Brasil, pelas fisionomias? São semelhantes? Pelas fisionomias, professor. Aparência, vestuário... É diferente, é diferente. É muito diferente. Eles representam geralmente os índios americanos com mais roupas, com sapatos. Uhum. Eles geralmente representam os indígenas brasileiros descalços. Às vezes até sem roupa, né? Tipo, isso. Com apenas falhas. E eu vejo que eles representam os indígenas americanos também um pouco mais espertos, sabe? Com mais entendimento. Os brasileiros são sempre bobos e que aceitaram tudo achando que ficaram deslumbrados com o mundo deles e aceitaram tudo muito fácil. E os indígenas americanos, eles já mostram totalmente diferente, que já tinham mais entendimento, mais roupa, mais visão do mundo deles, do mundo europeu. Sempre foi assim, né? Tipo assim, eu acho que a ideia de que o brasileiro é bem mais burro do que o americano. Isso mesmo, eu tô pensando nisso. Até os indígenas, né, seriam... Até os indígenas, para você ver, eles colocam essa ideia. Eu acho que... Na escolinha, a gente usa fantasia de índio, a gente fica... Como se os índios ficassem só assim, né? Batendo. Sim, assim. verdade. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Tipo assim, verdade. A gente fica rodando, assim, andando em roda e fazendo... a imagem que a gente tem dos índios é essa. Eu queria saber como que os índios são representados, tipo assim, nas escolas com as crianças. Tipo, será que eles se vestem de índios, tipo, igual a gente vestia? Eles não têm essa visão dos índios como assim, primitivos. Eu li um texto de uma indígena, uma mulher indígena que foi, tipo... que ela formou, virou professora, e ela falando sobre o que ela achava do Dia do Índio. Uhum. E ela falou que aquilo não representa nem um pouco. Ela se sente ofendida
Exatamente. Vai terminar a aula aqui, ó, menos de 1 minuto. Mas é interessante a gente refletir, então, sobre essas diferenças nas representações. O indígena dos Estados Unidos, sempre muito sofisticado, com roupa, trancinhas assim, arrumadinhas, né? Falando muito bem, com muita articulação.